Aqui Diego Moreira, treinador comportamental, o seu treinador. Estou aqui com a presença ilustre do professor Guilherme. Hoje eu vou entrevistá-lo, tá certo? E eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, Guilherme. Você nasceu em São Paulo, nasceu em Balneário Camboriú. Me diz aí, como é a sua história? Bom, eu sou paulista, só morei em São Paulo minha vida inteira. Cheguei a Balneário há pouco mais de 6 meses. Né? Vi uma oportunidade nessa pandemia de ter uma vida com uma qualidade melhor, né? Mas eu mantenho as minhas atividades ainda em São Paulo, tenho escritório lá, mas eu resolvi morar aqui em Balneário para desfrutar dessa maravilha que é. E o que te inspirou a ser advogado? Na verdade, eu venho de uma família de advogados. Legal. Então, desde pequeno, eu cresci nesse meio, né? Então, em jantares, em casa, à noite, por exemplo, o assunto inevitavelmente era jurídico, porque tanto minha mãe quanto meu pai advogavam, né? Então, nós crescemos ouvindo isso, né? E quando eu era menor também, saía da escola, ia para o escritório do meu pai e ficava brincando lá até ele terminar o expediente, brincando de escritório, né? Legal, show. Ainda era uma brincadeira. E acabei crescendo nesse meio, então desde muito pequeno eu já me acostumei com isso. Só não tinha certificado digital. Só não tinha, não, nada. Tinha carbono nessa época, Carbono, né? Máquina de escrever. Isso, legal, exatamente. O pessoal fazia datilografia. Datilografia, né? Não, era um dos principais cursos, né? Na época você precisava saber datilografia e oratória. Não tinha nem exigência do inglês, por exemplo. Você precisava saber falar. Então fazia curso de oratória e curso de datilografia para conseguir redigir sem ter que olhar para a máquina. Ou seja, olhando para o livro, transcrevia-se muita coisa. Tinha gente que era... Sim, muito bom. Eu ainda escrevo assim. Eu ainda tenho esse cacoete da datilografia em máquina. Legal. E remete a uma época diferente, né? Busca na memória. Era mais poético, né? Era uma advocacia mais poética, né? E hoje você se divide entre São Paulo e Balneário. Sim. Gostaria de saber de você, assim, você atua em que área e como é para você? Vai para São Paulo, Balneário, como está sendo essa rotina? Eu advogo no direito civil, né? Direito processual civil, eu sou um processualista, então a grande maioria dos meus casos são processos judiciais ou arbitragens, mas geralmente envolvendo conflitos, né? Eu mantenho ainda meu escritório em São Paulo, então antes eu passava 20 dias por mês lá e 10 aqui, 5 aqui e 25 lá, agora eu faço exatamente o contrário, eu passo a grande maioria do meu mês aqui, e passo 5 a 10 dias em São Paulo por mês. Tem um motivo especial de ter revertido? Não, a minha clientela continua lá, né? Sim. Então são 22 anos de profissão, então eu angariei uma clientela que legal, muito importante, muito queridos e tal. Então eu mantenho meus clientes lá e o restante eu passo aqui em Balneário. Se a minha clientela for se desenvolvendo aqui e acabar equilibrando, eu repenso quanto tempo eu vou ficar lá. Legal. E como está sendo viver o professor Guilherme? Eu sei que você já tem um conteúdo jurídico, já advoga, tudo isso é muito importante, mas quando a gente entra nessa condição de professor, há uma mudança, né? De um pouco diferente. O que você conta pra gente? Eu acho que é maravilhoso e eu agradeço disso ter acontecido nessa época da minha vida. Que eu já tenho uma bagagem profissional e experiências anteriores que já me dão uma outra visão, uma outra abordagem do direito. Vai agregar para as pessoas? Sim, porque assim, muitas coisas que nós aprendemos na faculdade não são bem assim na vida real. Né? Isso é verdade. Então assim, não raramente eu me deparei com juízes e promotores que passaram anos estudando para concurso e nunca advogaram. E você percebe num processo que aquela pessoa nunca advogou. Entendi. Porque não tem aquela tarimba que a advocacia te dá. Entendi. Né? E em relação, vamos pegar aqui esse direito civil você faz, então você já fez inventários. Tem algum caso assim, que aqui na Brunk a gente une desenvolvimento pessoal, também curso jurídico, inclusive eu já apresentei naquele papo com o treinador que você me entrevistou. Sim. E com relação aos conflitos sociais,
A minha visão é que tem pessoas que não querem resolver o problema, ela quer brigar. E aí foi aonde que, eu lembro até que você me perguntou, da questão de como surgiu a Brum, proposta, aí eu falei de evoluir e tal, porque tem coisas que não precisa a pessoa brigar. Se tem algum caso assim, que você vê que poderia ser resolvido de outra forma e a pessoa, assim, se você puder falar, é óbvio que eu sei Claro. que tem a ética profissional. Eu vou mais além nessa sua pergunta. Eu entendo que eu tenho formação sistêmica também, né? Tenho curso de facilitador. Sim. Tá? Existe uma divergência entre os facilitadores. Eu sou da corrente que entende que às vezes a ação judicial ela é necessária. Sim. Não pela ação em si, mas a ação se torna um meio de resolução de outros problemas. Sim. Então tem pessoas que só através de uma ação judicial vai conseguir resolver outras questões. Eu vou dar um exemplo para você do inventário que você disse, né? Tem muitas pessoas que viram os pais, se você for pegar, por exemplo, a evolução da mulher no campo de trabalho, tá? Se nós pegarmos, não muito longe, tá? Vamos para nossa avó, tá? Nossa avó não trabalhava, dependia exclusivamente do dinheiro do marido, tá? Muitas vezes o marido tinha outra família, porque antigamente isso acontecia, tá? Então as crianças que nasceram naquela época carregavam dentro de si um amargor e um sentimento de menos-valia muito grande em relação, não direta, mas em relação à mãe, tá? Hoje em dia, a pessoa às vezes enfrenta um divórcio, ou enfrenta uma ação judicial, ou alguma outra coisa, muito em razão disso. E usam também o processo judicial para dissolver essas questões. Sim. Mas assim, eu me refiro que às vezes surgem brigas, por exemplo, no inventário, até legal, eu sou mais bonito. Sim. Meu pai gostava mais de mim. Claro. E aí eu entro, assim, eu acho que no espectro de condicionamento mental da pessoa, né? Com certeza, porque a família é tudo. O pai e a mãe são referências para qualquer coisa da vida. Exatamente. Então, isso num processo de inventário, muito bem colocado por você. Um processo de inventário você usa para resolver muitas questões dessas. E são pessoais. Muitas pessoas acham que o dinheiro é importante no inventário. Conheça seus irmãos no inventário, tem essa frase, né? Não é o dinheiro. Sim. O professor Guilherme ficou responsável pelo curso de Direitos e Obrigações e Meu Patrimônio na Lei. Sim. Professor, as pessoas, o brasileiro, assim de modo geral, estão perdendo dinheiro, às vezes deixando de requerer dentro do prazo ou fazendo opção por uma via mais, por exemplo, em vez de fazer extrajudicial, faz litígio. As pessoas perdem dinheiro no geral, às vezes, não? Muito, sobretudo no Brasil, né? O Brasil tem uma carga tributária elevadíssima, então já de partida parte do que você aufere o governo vai para o governo, né, em tributos. Então já daí você já tem que saber os seus direitos. Quais são, para onde vai o seu direito, como você cobrar a prestação de contas da destinação dele, isso é muito importante. Mas também as pessoas, a internet, ela possibilita hoje em dia que você conheça os seus direitos. Sim. Então, assim, não é escusa. Você pode saber, através do nosso curso, por exemplo, como você fazer a gestão do seu dinheiro, né? Aquela coisa que o pessoal fala que estudar a lei, o ordenamento jurídico é coisa de advogado, o senhor não existe. O leigo também... O leigo tem como saber. Hoje em dia a internet possibilitou essa ampliação da informação, então hoje não tem desculpa. Tá? Você, aluno, pode saber exatamente como se proteger, como fazer o seu patrimônio render para você, como fazer ele trabalhar para você, como evitar golpes. Por outro lado, a gente tem visto tantos golpes em razão da internet, você precisa ficar esperto, você precisa proteger os seus bens, né? Hoje em dia tem a recém-editada Lei de Proteção de Dados, é uma coisa muito importante também, para que você tenha segurança no mundo digital. Legal. Na vida pessoal, tem algum hobby que gosta de... Enfim. Tem um hobby necessário, né? Eu toco, gosto muito de música, eu acho que é mais que um hobby. Qual instrumento?
Eu toco violão de 7 cordas. Violão de 7 cordas. Pessoal, 7 cordas, cara. Toco samba, choro, essas coisas Sim. mais antigas. Toco piano também. Toco um pouco de flauta. Bom, então, diante dessa informação, a gente vai ter que marcar aquele churrasco que o Erivelto, né, o nosso câmera ali vai pagar. O Erivelto tá devendo, hein? Vai pagar, né? Que a gente vê ele logo esse quando aí, cheguei aqui. Isso aí eu vou cobrar. E ele vai tocar, e eu vou comer. Então, isso aí é muito Que importante. legal, né? Não, vamos fazer. Eu acho que a música é das artes que mais me completa. Sim. Professor, então assim, na sua opinião, o advogado tem muito a ensinar para o telespectador, para o nosso cliente, Brunk aqui? Muito. Eu acho que todo mundo deveria ser um pouco advogado. Eu sempre digo que todo mundo deveria fazer o curso de Direito. Talvez não dos 5 anos, né? Talvez Sim. algo mais resumido. Eu acho que toda a faculdade poderia ter um ano pra introdutório. leigos, né? Exatamente, porque o direito ele entra em todas as áreas, não importa qual seja a sua área de atuação. Eu acho que tem uma frase que eu coloquei ali no nosso site ali, que pode até precisar de advogados, juízes e promotores, mas com conhecimento jurídico, a primeira defesa dos seus direitos quem faz é você. Claro. E realmente... Você precisa saber a importância de uma notificação extrajudicial, você precisa saber a importância do que é mora, o que acontece quando você deve. No curso de medicina, por exemplo, tem aulas de direito médico. É fundamental, mas não é só isso que o médico precisa saber. Ele precisa saber várias outras coisas, direito tributário, trabalhista, comercial, societário. Não é só o direito médico relacionado à atividade dele. Sim. Tá? E no tocante à advocacia, na sua opinião, o pessoal muito se fala, vai acabar a profissão de advogado, que a tecnologia vai chegar. Qual a sua visão sobre isso? Essa é uma questão bem interessante, né? Tem estudos aí que dizem que a máquina vai substituir o advogado, né? Porque a partir da reunião de jurisprudências, o robô consegue fazer uma triagem de acordo com o caso, de acordo com o julgado, e já consegue proferir uma decisão se a pessoa tem razão ou não tem, quanto ela tem a receber ou não, né? No entanto, tem um elemento que a máquina ainda não entende, muito presente aqui no nosso país, infelizmente, que é a má-fé. Isso é bem complicado. O robô ainda não entende a má-fé. Na verdade, não tem sentimento, né? Ele não consegue identificar por que uma pessoa formularia um pedido sem ter direito, mencionando fatos que efetivamente não ocorreram. Exato, A partir do momento que a máquina tiver inteligência artificial apurada a ponto de conseguir identificar isso, talvez. Sim. Por enquanto não. Tem uma história muito engraçada. Eu disse do Brasil, porque no Brasil isso é muito latente, né? Eu advogo muito para empresas alemãs, né? E um dia um cliente do escritório me ligou, né? E disse, olha, eu gostaria de falar contigo a respeito de um caso. Ele foi ao escritório, eu disse, eu não caso trabalhista. E eu expliquei, ele disse, olha, eu não faço trabalhista, mas eu vou te passar para minha sócia que faz. E ele disse, não, eu quero ser atendido por você, em razão do seu sobrenome, saber que eu tinha ascendentes. Guilherme Hildebrand. É alemão? É alemão. E ele queria ser atendido por mim. Eu falei, não tem problema. Atendi, passei o caso para o departamento do escritório, entraram com a ação, e ele liga um dia e fala, olha, doutor, eu preciso conversar com o senhor, porque, mas precisa ser pessoalmente. Eu falei, não tem problema. Ele foi ao meu escritório, e ele me disse que existia a possibilidade de um acordo antes da sentença, né, antes da primeira audiência, minto. Sim. E eu disse, olha, que maravilha, uma excelente notícia, né? E aí ele me perguntou, mas eu tenho que lhe pagar em dobro os honorários? Eu disse, não tem nada em dobro. Mas não é em dobro? Eu achei que fosse em dobro. Eu falei, não, senhor, não é em dobro. Ele, não, é porque eu pensei realmente que fosse em dobro. Eu falei, mas o senhor está falando isso por quê? É o que está no nosso contrato de prestação de serviço, nada mais e nada menos. Se quiser pagar em dobro, não tem problema nenhum. Né? Aí ele disse, não, porque na Alemanha, se você faz acordo antes da sentença, você desopila a máquina judiciária, evita que o juiz tenha que proferir uma sentença, então os advogados que atuaram na causa ganham em dobro os honorários.
É como se fosse uma recompensa pela atuação do profissional. E um fomento para o acordo, para diminuir o litígio. Exato. Aí eu perguntei a ele assim, mas e se os advogados fizerem um conluio, né, estiverem de conluio? Ele, mas o que é um conluio? Aí eu disse, um conluio é se um advogado entrar em contato com o outro para forçar uma negociação em termos de acordo. Né? Cada um tira um pouco de um lado dos honorários e eles forçam um acordo. Cadeia deles. Resposta dele, mas quem faria isso? Poxa vida, que paulada, né? Como eu digo, aí eu falei, traz um café pro cliente. Agora, porque assim, eu não tenho mais nada para dizer, o que eu vou dizer? Aí, na cabeça do alemão em geral, não gravita a possibilidade de alguém atuar em prejuízo do cliente. No cérebro dele não tem essa referência. Nem gravita essa ideia. Meu Deus, é assim, fantástico. Não é fantástico? É por isso que eu digo evolução pessoal. Né? Evolução pessoal. Olha o nível... Se nós tivéssemos aqui esse tipo de mentalidade, muita coisa não existiria. E as pessoas iam parar de perder dinheiro. Isso, claro, com certeza. Porque o litígio... Porque nós não perdemos o dinheiro só para nós perdemos para os outros também. E os cursos online podem ajudar as pessoas a prevenir litígio, a ter mais conhecimento? Como você vê, o professor, vê a internet e a questão dos cursos online hoje? Agora eu vou ter que puxar a sardinha aqui para o nosso lado, né? Com certeza. Bom, isso é bom. Tem o nosso curso Direitos e Obrigações, né? Do qual tive a honra de apresentar e ministrar. Ele é fundamental, é um curso básico e direto, tá? Para todo mundo que queira entender um pouco mais sobre os seus direitos e suas obrigações, extinção das obrigações, transferência das obrigações, e vem também com várias minutas para que você ingresse no juizado especial sozinho, sem advogado. Todo mundo precisa adquirir esse curso. E isso a internet possibilita. Né? Vai chegar, poxa, Acre, Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro. Em todo o território. Pô, isso é fantástico. E eu quero te parabenizar pela plataforma, está maravilhosa. Eu acho que é um serviço muito importante para a sociedade. A gente busca fazer sempre o melhor que o nosso cliente merece, né? E tanto é que você está aqui com a gente. Muito legal, eu agradeço. E vamos supor, lá no curso tem os termos jurídicos, as pessoas vão ouvir a constituir o devedor mora. O senhor fala assim ou o senhor dá uma tradução, o leigo vai conseguir entender? Eu explico exatamente como Explica. O telespectador precisa entender. De forma clara, objetiva. Eu uso também muito exemplos para que o aluno possa visualizar com mais facilidade e encaixar em qual é o exemplo na vida dele. Porque, assim, tem pessoas que vê dois advogados conversando, né? Se falar dentro da técnica jurídica... Não entende nada. Não entende nada. Claro. É quase... A gente fala em português, mas é quase um outro idioma. Então as pessoas vão conseguir entender o que o senhor vai estar explicando lá, o que você vai estar explicando. Sim, e exemplifico. É lógico que a definição é muito importante para você saber que instituto que é. Ela fala, olha, o meu caso é Instituto da Compensação, ou o meu caso é Instituto da Inovação. Você precisa saber qual é o instituto. Você vai identificar isso através dos exemplos. Isso. E através dos exemplos você vai usar o remédio jurídico adequado para você. Tudo de forma clara, simples, objetiva e exemplificada. Porque eu percebo assim que às vezes o leigo, que é o nosso cliente, que é o nosso público-alvo, se me permite comentar. Claro. Ele aprende quando surge um escândalo muito grande no Brasil, Sim. alguns termos jurídicos, né? Claro. E eu acho que o seu curso, o nosso curso aqui, vai dar essa possibilidade de abrir um leque de termos jurídicos para o leigo entender. E isso aí é muito bacana. Mais alguma consideração que queira fazer? Não, eu quero agradecer a oportunidade de fazer parte dessa plataforma inovadora que é a Brunk Treinamentos. Eu me coloco à disposição de todos os alunos para quaisquer dúvidas e sugestões. Meu canal está aberto, meus contatos estão aqui no site. Vocês podem entrar em contato com qualquer dúvida, sugestão de cursos, por favor. Exato. E só tem a crescer essa plataforma maravilhosa que você criou. Agradeço. E realmente é isso que o professor falou, a gente está aberto a sugestões, a gente busca acertar, a gente pode cometer algum deslize, a gente pode, às vezes, melhorar mais e a sua sugestão é muito importante, tá certo?
Então aqui a gente finaliza mais um Papo com o Treinador. Um forte abraço para você e até a próxima.